Saudações. A geopolítica não para, né? Porque a treta internacional também não para. Vamos falar sobre algumas questões envolvendo a Eurásia. A primeira delas, não podia deixar de ser esse lance entre o Tajiquistão e o Quirguistão. Eu já estive no Quirguistão. Estive em outros países da Ásia Central, mas de passagem, no Quirguistão fiquei semanas. Um país adorável, que eu amo, muito interessante. Qual que é o problema? O problema é que a fronteira entre o Tajiquistão e o Quirguistão tinha muitos enclaves e esclaves. Na época da União Soviética, eles não acharam que isso seria um problema, né? Porque pertenciam, no fundo, tudo ao mesmo país. É a mesma coisa que existe entre Armênia e Azerbaijão. Nagorno-Karabakh era um enclave, né, dentro do Azerbaijão, de armênios, como parte autônoma. Não era um problema que pertencia ao mesmo país. Tem Nakhchivan, que é um enclave azeri cercado pela Armênia e pela Turquia e pelo Irã. Então, tem muitos desses lances, enclaves, esclaves, dentre as nações da ex-União Soviética que, quando foram pensados, achou-se que era uma boa ideia, porque, repito, pertenciam ao mesmo país. Certo? Agora, os países se tornaram independentes e essas questões fronteiriças, elas ganharam uma dinâmica própria. Você tem problemas entre o Uzbequistão e o Quirguistão também. Você tem problemas no Uzbequistão, com a região chamada Karapau-Caquistão. Então, o que não falta nessa região são questões étnicas problemáticas. Perfeito? Não é de solução fácil. É de solução conversada. Quando Vladimirovich Putin disse que o fim da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século, é fácil você tirar a fala de alguém inteligente do contexto, ainda mais se você é burro. E é isso que a imprensa faz, e além disso ela é desonesta, né? Então, tirou-se a frase do contexto, mas é verdade. O fim da União Soviética foi uma tragédia, entre outras coisas, porque você pega Novorússia, que era uma área habitada por russos dentro da Ucrânia, Crimeia, área habitada por russos dentro da Ucrânia, você tem regiões do Cazaquistão que são habitadas por russos, você tem regiões da Geórgia, que eram habitados por russos, certo? Você tem regiões do Tajiquistão habitadas por kirguizes, do Quirguistão habitadas por tajiques, e assim, não são mesmo o mesmo povo. Se por um lado, uzbeques, cazaques, turcomanos, kirguizes são povos parentes, azeres, porque são do grupo túrquico, é tipo português, espanhol, galego, catalão, francês. Por outro lado, os tajiques são iranianos, eles são persas, não tem nada a ver com os povos túrquicos, certo? O tajik é um idioma que pode ser entendido facilmente por um falante de iraniano, de persa, como alguém entende facilmente um falante de galego, se for português, certo? O Dari do Afeganistão também é outra forma de persa. Então, Dari, tajik, persa, são meio que dialetos de um mesmo idioma, o idioma persa. Tem o persa iraniano, o persa afegão e o persa da Ásia Central, que é o Tajik. Então, pouca coisa mais distinta em termos étnicos, linguísticos, culturais, do que um Tajik e um Kirguiz. Certo? É uma diferença grande, profunda, que tem que ser levada em consideração. A treta vai se resolver fácil? Olha, não vai se resolver fácil. Quem ganha com a treta, evidentemente, que os Estados Unidos e a Inglaterra, que provavelmente, de alguma forma, estão provocando ela, para desestabilizar a Ásia Central. Desestabilizando a Ásia Central, mais do que desestabilizar a Rússia, você está desestabilizando a China. Esse que é o objetivo, desestabilizar a China. A iniciativa Cinturão e Estrada, a nova Rota da Seda, são vias de comunicação, ferrovia, rodovia, hidrovia, quando é o caso, que passam entre a China, a África e a Europa, através da Ásia Central, desestabilizando a Ásia Central, seja no Afeganistão, seja no Cazaquistão, seja no Uzbequistão, no Karapau-Caquistão, seja entre Quirguistão e Tajiquistão, como que está acontecendo. Quem perde? A China. Quer dizer, perde toda a Eurásia, né? Toda a Eurásia e África, na verdade. Então, quem ganha? Quem que é o agente promotor do caos? Evidente que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem de semear o caos, a destruição, a discórdia, a guerra. É assim que eles ganham, levando o inferno para outros países. Então, qual que é a certeza que a gente tem nesse conflito? Que ele foi armado de fora, muito provavelmente pelos Estados Unidos ou algum cachorrinho fraudiqueiro, como a Inglaterra, não faz tanta diferença. Tá certo? A solução é a mesa de diálogo, sentar a Rússia, sentar a China, sentar
Tajiquistão, sentar Quirguistão e tentar conversar. Perfeito? A solução é o diálogo. Vai ser alcançado? Olha, qual que é a opção? Eles entrar em guerra? Mais uma guerra naquela região? Quem ganha com isso? Repito, mais uma vez, quem ganha com isso são os Estados Unidos da América. Então, esses países têm que se sentar e eles têm que buscar uma solução. Porque a alternativa é destruir o futuro da Eurásia e do mundo em prol dos agentes do caos. Então, só nos cabe torcer, perfeito? Para que tudo dê certo e para que o império do caos seja destruído. Não tem outra opção. A Rússia não tem outra opção. Ela tem que derrotar a OTAN. A OTAN precisa ser derrotada. Inclusive para a Europa alcançar paz, progresso, certo? Porque ela nunca vai alcançar paz e progresso enquanto estiver sob a ordenança dos Estados Unidos da América. A Europa está sendo destruída pelos próprios europeus para atender interesses americanos. É isso, os Estados Unidos são agentes do caos. Então, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo na Armênia, o que está acontecendo no Azerbaijão, o que está acontecendo no Tajiquistão, o que está acontecendo no Quirguistão, tudo interessa aos Estados Unidos. Nada interessa a esses povos, certo? A paz é a derrota do império do caos. Não tem outra gente, não tem outra forma, não tem outra maneira. Ele tem que ser derrotado. A Rússia é importante para isso, a China é importantíssima para isso, e nem Rússia, nem China, nem Índia, nem mundo vai alcançar paz e progresso, nem os povos do mundo vão alcançar prosperidade e sossego enquanto os Estados Unidos da América tiverem esse poder, essa capacidade de semear o caos. O ideal é que aconteça com os Estados Unidos o que aconteceu com a União Soviética. Que o país naturalmente se desfaça. E eu ainda quero falar sobre isso e até pretendo, ok? Mas não agora. Porque é aniversário da minha sobrinha e eu tenho que ir lá agora, certo? Fiquem bem, tenham um bom dia. Todos, todas, todo mundo.